Es un gusto que nos reciban en estas cápsulas del Instituto Mexicano de Historia del Derecho, donde pues estamos haciendo una labor de divulgación y de difusión de los temas de la historia del derecho, y tenemos hoy el gusto de contar con la presencia de un querido amigo, de un forjador de historia del derecho en el Cono Sur, en Brasil. Él es Ricardo Marcelo Fonseca. Bienvenido, profesor Ricardo. Muitas graças, muito obrigado, querido José Ramón Narváez, meu amigo de tantas décadas. É uma satisfação e gosto estar aqui com você. Y bueno, seguramente muchas personas ubican al profesor Fonseca, pero Ricardo pues es un brillante académico en la Universidad Federal del Paraná, de donde fue rector. Además, antes pasó pues por la dirección de la Facultad de Derecho y desde siempre ha impulsado el estudio de la historia del derecho, incluso pues también apuntalando una revista muy prestigiosa en esa casa de estudios, también con el tema de la historia del derecho, y formando a una generación de jóvenes profesores de historia del derecho que ahora pues en esa ciudad de Curitiba, en esa región, trabaja por esta materia. Y Ricardo, pues cuéntanos un poco cómo nació tu gusto por la historia del derecho y cuál es la visión que tienes acerca de esta materia. O meu percurso na história do direito é muito peculiar, porque no Brasil, na minha época de formação, não havia consolidada a disciplina da história do direito. Eu fiz uma formação paralela em Direito e em História. Eu sempre tentei fazer essas duas áreas dialogarem, mas sem que houvesse efetivamente a história do direito no Brasil. Aqui, na minha época de formação, havia apenas o direito romano, que, porém, fazia uma coisa bastante distinta daquilo que fazíamos. Eu poderia dizer, talvez, que o ponto de mudança, o ponto de inflexão para mim na história do direito, foi quando, entre 2003 e 2004, mais de 20 anos atrás, eu fui fazer estudos pós-doutorais na Universidade de Florença, que foi onde eu tive o privilégio de conhecer Paulo Grossi, de conhecer toda a escola florentina da história do direito, e onde tive o privilégio de te conhecer também lá, Ramon. Nesse momento, você fazia o doutorado em direito lá, e foi lá que nos tornamos amigos. Foi o meu encontro com Paulo Grossi e sua escola que solidificou a ideia de história do direito que tenho hoje. Quando eu retornei, depois de um período de 1 ano de Florença, eu tive também um outro privilégio imenso de conhecer Antônio Manuel Espanha, que se tornou, além de amigo, um grande parceiro das iniciativas todas que fazemos no Brasil e aqui na minha cidade de Curitiba. Então, essas duas grandes influências, Paulo Grossi e sua escola e Antônio Manuel Espanha, foram as janelas, por assim dizer, que me fizeram pensar a área e tentar incidir no Brasil a nossa área de história do direito, com esse olhar arejado, com um olhar que não fosse meramente museológico, um olhar atento, um olhar progressista, um olhar crítico, que é o que estamos tentando fazer no Brasil nos últimos 20 anos. Sí, muy interesante porque efectivamente estas dos ventanas, como lo señalas, que te acercaron a una historia del derecho distinta, la de Paolo Grossi, que es historia social, también me parece que la de España, historia social del derecho, y claramente con este Roteiro, ¿no? Con este camino que tenía que ver con la historia del pensamiento jurídico, que entiendo tú ya venías abrevando de autores, ¿no? Pues particularmente yo me acuerdo en ese entonces Walter Benjamin, que te sedujo de inmediato, Michel Foucault, ¿no? Entonces era una historia del pensamiento jurídico, más como dices, que de las instituciones o ligada al derecho romano, ¿verdad? Perfeito, perfeito. Essas referências que eu já trazia antes de eu viajar a Florença, como Walter Benjamin, Michel Foucault, mas também toda a historiografia social francesa, também a historiografia crítica inglesa, elas acabaram formando essa base para tentar olhar o direito, por assim dizer. Olhar o direito de uma maneira crítica, olhar o direito
como inserido na sociedade, tentar olhar o percurso histórico do direito de uma maneira a fazer relativizar a nossa compreensão e, portanto, enriquecer a nossa visão sobre o direito atual, né? E você tem razão, eu sempre optei, e essa é uma opção entre tantas das possíveis, muito em linha com o que se fazia em Florença, fazer uma história do pensamento jurídico, né? E é isso que eu busco fazer nos últimos anos, nas minhas próprias pesquisas, né? Tentando compreender a formação do pensamento e da cultura jurídica brasileira. Es muy interesante porque, bueno, yo he tenido el privilegio, porque es un privilegio de asistir a todos los eventos que has realizado, ya sea con expertos o también con estudiantes, con jóvenes estudiantes que están descubriendo pues estos temas bien interesantes de la historia del derecho brasileño, que van desde pues justo la implementación del derecho ilustrado europeo en un territorio donde todavía, por ejemplo, había imperio, ¿no? O los temas de la esclavitud, o los temas tan interesantes, pues, de las revueltas sociales en el siglo XX. Así que sí es un campo de conocimiento bien interesante de la mano de los jóvenes, ¿verdad, Ricardo? Sim, é verdade. Eu tive esse privilégio de ver ao longo desses 20 anos gerações diferentes crescendo e surgindo e com muita competência, e olhando para esses temas que acabaste de mencionar, que são tão importantes. Porque, é claro, embora essas referências que ambos tivemos tenha sido uma referência muito, muito europeia, Paulo Grossi, um italiano, Antônio Espanha, um português, mas é claro que nós sempre fizemos a nossa historiografia jurídica olhando para as próprias especificidades do nosso solo latino-americano. Tive o privilégio também, claro, você sabe que você é protagonista nisso, nesses últimos 20 anos quase, de termos trabalhado muito no nosso Instituto Latino-Americano de História do Direito. Você foi presidente, um dos primeiros presidentes, e acabou que foi uma iniciativa, e é uma iniciativa, eu acho que muito rica, para que a gente possa, usando ferramentas consagradas da reflexão histórico-jurídica, olhar também para a nossa realidade. Mas, Ramon, se você me permite, eu acho que hoje, porque isso faz parte da minha pesquisa hoje, né, eu gostaria de dizer isso, que uma das coisas mais, eu acho que importantes e interessantes que cabe a nós fazermos, nós na historiografia jurídica em geral, mas sobretudo nós na historiografia jurídica latino-americana em particular, é não só fazer essa divisão, essa distinção, essa separação entre a historiografia jurídica do Norte, América do Norte, dos Estados Unidos, eu quero dizer, né, e Europa, e de outro lado a latino-americana. Eu acho que é bastante importante a gente aprofundar um pouquinho esse debate para tentar compreender, isso sim, as condições em que nós, latino-americanos, recebemos esse legado e essa tradição jurídica, né? Hoje, o que me ocupa muito mais é não rejeitar ou dualizar Norte e Sul, Europa e América Latina, mas ver o modo peculiar como nós, latino-americanos, no momento em que entramos no mundo jurídico moderno, com nossos códigos, as nossas constituições, as nossas Supremas Cortes, os nossos tribunais, como nós, de um lado, imitamos um modelo que vinha de fora, mas, ao mesmo tempo, fizemos desse modelo algo nosso. Transformamos esse modelo do nosso jeito. Em outras palavras, traduzimos toda essa cultura que recebemos de uma maneira muito peculiar. E esse funcionamento peculiar, que é diferente daquilo que se faz na Europa ou nos Estados Unidos, é que eu acho que tem que ser uma matéria de reflexão importante para a história do direito latino-americana também. Sí, Ricardo, reconocerte cómo has construido una metodología para quien nos está escuchando, siga el trabajo del profesor Fonseca, porque él ha escrito sobre eso, o sea, cómo hacer historia del derecho, ¿no? Además de hacer historia del derecho. Y esto que está diciendo es muy importante porque en los últimos tiempos, pues este grupo de expertos que es de todo el mundo, ¿no? En los que hay europeos y latinoamericanos, ha ido construyendo pues una metodología a propósito de esto, de la traducción, ¿no?
que a veces se dice peyorativamente como folclorización, ¿no? Se tropicalizó esto, pero en realidad lo que dice Ricardo tiene razón, o sea, esa traducción tiene el mismo valor, o quizá incluso a veces hasta un poco más que la fuente de origen, ¿no? Y pues podemos decir que nada en el mundo pues es puro 100%, ¿no? Entonces el derecho se recibe en términos de viaje, ¿no? Se hace la recepción y esa recepción hace que se geste una cultura distinta, ¿no? Y creo que, bueno, essa é uma das grandes apropriações de Ricardo. Exato, é exatamente isso. Eu acho, e estou convencido absolutamente, que o modo como nós recebemos, tropicalizamos, adaptamos, acomodamos, não só a cultura jurídica, mas a cultura, de um modo geral, aqui no nosso solo, e quando fazemos isso, nós o fazemos a partir das nossas raízes e das nossas especificidades também, eu acho, do meu ponto de vista, que nós enriquecemos toda essa cultura, né? E acho que no âmbito jurídico isso não é diferente, né? E tentar hoje compreender aquilo que fosse uma cultura jurídica brasileira, por exemplo, ou latino-americana, de um modo mais geral, leva em conta a gente tentar compreender essas mediações. Pues, muchas gracias, Ricardo. Yo creo que la historia del derecho en el suelo brasileño tiene mucho futuro. Nosotros en otros países de Latinoamérica tenemos que aprender de ustedes y pues seguirles el paso, que es difícil porque la verdad van muy rápido, pero pues felicidades por todo este trabajo y gracias por aceptar estar aquí unos minutos en el Instituto Mexicano de Historia del Derecho. Ramon, eu que te agradeço muitíssimo, além de participar das tuas iniciativas, é um prazer sempre revê-lo, ainda aqui virtualmente, você que é um irmão mexicano e que é um grande parceiro da historiografia jurídica brasileira, esteve aqui em todos os nossos congressos, contribuindo tanto, como também na historiografia jurídica latino-americana de um modo geral. Me chama quando for. Muito obrigado pelo convite. Gracias. Um abraço.